Olá, você que está em casa, esse aqui é o Novo Que Conta é Essa, edição de 2024, em novo cenário. Hoje eu estou aqui com meu colega de bancada, o Tatsu. Boa tarde, Tatsu, tudo bem? Obrigado, Vitor. Hoje a gente está com uma convidada super especial, a Claire Hickman. Ela foi auditora da Receita Federal, ocupando cargos importantes como Delegacia das Instituições Financeiras e hoje é atuante no Instituto de Justiça Fiscal. Seja bem-vinda, Claire. Obrigada. Uma- é, Bom, a Claire foi a nossa convidada em junho do ano passado, né? E desde então, muitos eventos ocorreram, principalmente na relação à reforma tributária e também no campo da tributação no âmbito federal, né? Uma delas, por exemplo, foi um relatório da Receita Federal baseado na DIRPF, né, das declarações de 2022, o que revelou, né, um aumento da desigualdade. A gente poderia começar por esse assunto, né, Claire? Assim, o que aconteceu em relação à desigualdade no Brasil? O que esse relatório mostra? Tatsu, boa tarde novamente. Agradecer primeiro o convite que vocês me fizeram para participar desse evento. Muito obrigada, tá? E parabéns pela inauguração aqui do estúdio, tá? Bom, em relação ao imposto de renda, esse relatório que foi divulgado recentemente pelo Ministério da Fazenda e Receita Federal, sobre as declarações de 2022, o que se verificou ali, houve uma concentração, aumento da concentração de rendimentos isentos. Então, assim, a concentração de renda aumentou, ou seja, e a desigualdade também, em decorrência da isenção dos lucros e dividendos distribuídos e também da renda da atividade rural, que também essas duas rendas aumentaram muito mais nos últimos 5 anos. Então, isso está muito claramente demonstrado nesse relatório. Isso traz uma série de consequências, né, de concentração de renda, e precisa alterar isso urgentemente ao sistema tributário no imposto de renda para que haja um pouco mais de justiça fiscal, né? Só que esse problema de concentração de renda e desigualdade ela não é exclusivamente brasileira. Um relatório recente da Oxfam também revelou, né, que está aumentando no mundo inteiro a concentração de renda e riquezas, consequentemente, a desigualdade no mundo, porque isso aumenta para uma camada, diminui para outra, né? E no caso brasileiro, o que a gente observou nos últimos 5 anos é que o 0,01% dos declarantes, eles aumentaram a renda deles nos últimos 5 anos em 96%. Enquanto que 95% dos declarantes que têm um rendimento mais baixo, nesse período, aumentaram a renda em apenas 33%. Então, isso mostra a disparidade. Por quê? Porque o rendimento dos super ricos é o rendimento isento, lucros e dividendos, atividade rural, doações e heranças. Então, acho que a principal causa foi essa, então. Peraí, vamos lá do começo aqui Vamos botar todo mundo que está em casa na mesma página. O Brasil já é campeão de desigualdade, já sempre foi há muito tempo, e agora então está aumentando. Exato. E está aumentando por quais principais fatores, na sua avaliação? Aumento da renda dos super ricos. E aumento da renda deles, que é isento. Se fosse tributável, a gente estaria no caminho melhor, né? Seria uma mudança incremental ou resolveria bastante, na sua opinião? Bastante, resolveria bastante. Então, já vamos aqui passar para a segunda pergunta aqui do nosso roteiro, que é interessante, tende a tocar no ponto que você trouxe. Ano passado, em 2023, a gente viu, o jornalismo cobriu bastante, que o novo arcabouço fiscal, né, que foi o nome dado à proposta do governo, né, encabeçado pelo Haddad, ele defendeu lá, a gente viu ele sendo jogado, né, contra os leões, defendeu lá o projeto dele, deu tudo certo,
passou, né? E uma crítica que se fez foi que ele precisava de mais receitas para dar conta do plano dele. E ele foi atrás de algumas receitas. Duas delas, a tributação sobre os fundos exclusivos e as offshore, tendem a ir em cima de quem tem mais, né? Quem está em cima. A maioria das pessoas não sabe que é um offshore, mas sempre que ouve a palavra offshore, ouve o nome de um rico do lado. E fundo exclusivo, ainda que a população não saiba o que é exclusivo, imagina que qualquer coisa que seja... Sempre que é inclusivo é para pobre, sempre que é exclusivo é para rico, né? Então, vamos começar do comecinho. Clair, o que são os fundos offshore? O que são os fundos exclusivos? E o que o Haddad fez ou está querendo fazer em cima deles? Vamos começar, então, pelas offshores, né? Offshore, na verdade, são empresas, ou seja, que estão de rendas, empresas de brasileiros residentes no Brasil, ou seja, quem é residente no Brasil tem que declarar e pagar imposto aonde reside. Então, são patrimônios que as pessoas super ricas brasileiras têm fora do país. E esses rendimentos que eles oferem lá fora, né, deveriam tributar aqui, de acordo com a legislação. Se você é residente, você tem que tributar aqui. Eles não tributavam. Por que não tributavam? Porque a legislação dizia que você tributa apenas quando você disponibiliza esse rendimento, ou seja, quando você traz, não necessariamente fisicamente, mas vamos pegar um exemplo prático assim para facilitar o entendimento. Você, Tatsu, você tem um patrimônio grande e você resolve levar esse patrimônio para fora do país, mas você é brasileiro. Lá fora você ofere rendimentos. Você deveria tributar aqui quando você ofere. Mas a legislação diz assim, olha, você só vai tributar quando disponibilizar. Ou seja, quando essa empresa que está lá fora, a tua empresa, quando ela distribui esses lucros para você. Como você é o dono da empresa, você decide nunca distribuir esse lucro. Uhum, então, você nunca vai tributar. Então, esse era o grande problema. Então, o que veio com essa lei da proposta do governo que foi aprovada? Ela veio e diz assim, não, independentemente de você distribuir esses lucros para você, ele vai ser tributado em 31 de dezembro de cada ano, se você tiver o poder de mando, ou seja, quando você é o dono e tem o poder de distribuir ou não, dizer o que distribui ou não. Então, se você é o dono dessa empresa com poder de decisão, essa tua empresa está em paraíso fiscal, você vai ser considerado distribuído esse rendimento em 31 de dezembro e você tributa na tua declaração de uma forma exclusiva. Aí tem as alíquotas que estão previstas na legislação. Só que tem um detalhe, isso é suficiente? Não é suficiente, porque logo essas empresas vão fazer um planejamento tributário de modo que você, Tatsu, não apareça mais como controlador. Controlador. Uhum. Então, assim, tem que fechar mais brechas, né? Mas essa lei trouxe algumas outras vantagens também, que por exemplo, os trusts, que são... o que é um trust? Nada mais que um contrato celebrado que você, Tatsu, que tem o patrimônio, você contrata como é que é o nome mesmo? Vitor. Roberto. Vitor. Você contrata o Roberto, o Vitor, para ele administrar teu patrimônio, e aí você transfere para ele ou não esse patrimônio, e aí ele administra. Isso também ficava tudo fora e agora passou a ser tributado, né? Isso também foi um grande avanço, isso foi um ponto positivo do governo que fez. Né? Agora, em relação aos fundos fechados, né? Privados, fechados, como queira chamar, como é que funcionava isso? Os fundos também eram tributados apenas quando disponibilizava ou quando fazia o resgate do fundo, né? Agora não importa mais, vai ser tributado conforme os outros fundos, que a gente chama de come-cotas. A cada 6 meses,
em maio e novembro de cada ano, o rendimento daquele período vai ser tributado, como é a tua aplicação financeira que você tem num fundo, né, aqui no Brasil. Igual Então, do assim, Roberto. do Roberto. É Roberto que tem o dinheiro, né? E, Roberto deve ter. então, foi uma reparação, sim, de uma injustiça tributária, mas ainda não é o suficiente, tá? Porque logo eles encontram outras formas de e planejamentos tributários sofisticados, que eles têm os melhores advogados, os super ricos, mas então tem que estar sempre de olho. Mas é um passo importante, na minha visão, foi um passo importante, e tem que continuar nessa caminhada de fechar as brechas legais, né? Então, eu considero um ponto positivo, sim, do governo. Eu vi, né? Eu não lembro o nome de um âncora, acho que é americano, e ele estava falando assim, sobre a compra do Twitter, antigo Twitter, o X, né? X. Pelo Elon Musk. E ele estava falando assim, os bilionários não querem ser tributados, porque eles dizem que, não, na verdade, não tem aquele dinheiro. É só quanto vale a empresa dele, mas ele não tem aquele dinheiro. Então tá bom, tudo certo. Dá para entender o argumento até aqui. Então o Elon Musk não tem o dinheiro, as empresas é que valem aquilo tudo. Mas ele foi lá e comprou o Twitter, que custa caro pra caramba. Peraí, então você tem o dinheiro, né? Ah, não, eu não tenho dinheiro. Eu fui até os bancos e peguei emprestado. Tá, você usou as ações da sua empresa para pagar caso você não consiga pagar. Então você tem, Uma garantia, então dá né? para funcionar, dá para comprar coisas com aquilo. Então por que não ser tributado? Alguém disposto a comprar por aquele valor, né? No mínimo. Acho que uma outra medida, acho que o Vitor estava falando sobre, dentro da ideia do arcabouço, cumprir a meta, também há uma necessidade de recomposição da receita, né? E também, o que está muito também em discussão agora é em relação à remuneração da folha, né? E ele foi iniciado há mais ou menos uns 10 anos com um propósito, e hoje há uma avaliação, há uma discussão em torno dos seus méritos, né? E também está tentando voltar a onerar, né? Por isso a remuneração da folha, né? E nessa questão, como você enxerga também, Claire, nessa remuneração, nessa tentativa de, talvez, né, uma melhor justiça? Essa questão, ela é um benefício fiscal que foi criado em 2011 para, acho que são 17 setores da atividade econômica, entre elas, principalmente comunicações, prestação de serviços. A Globo, por exemplo, é beneficiada com isso, que é uma redução da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que gira em média em torno de 20% sobre o total da folha de pagamento. Esses setores, em 2011, eles pleitearam e conseguiram uma lei que aprovasse uma mudança, uma redução de encargos para eles, no sentido de que, em vez de ser 20% sobre a folha de pagamento, seria um percentual de 1 a 4,5% ou 5% sobre o faturamento, que para eles ficaria mais barato isso, né? Bom, isso foi gerado em 2011, primeira vez foi criado em 2011. A desoneração. A desoneração, ou seja, essa mudança de desoneração, porque diminuiu o encargo tributário para eles sobre a folha. Patronal, isso, tá? A patronal, claro. E isso é um benefício fiscal que os benefícios fiscais devem e podem ser dados, mas eles devem ser acompanhados de uma reavaliação a cada 2 ou 3 anos, periodicamente, para ver se eles estão atingindo o objetivo a que foram propostos. No caso, o objetivo era aumento do emprego, né? E a pergunta que tem que se fazer antes de revalidar, de renovar, tá? Foi gerado esse efeito? Aumentou o número de empregos que esses setores iriam gerar com essa redução?
Pelo que eu ouvi do governo, e também, inclusive, tem um estudo do Diese que comprovou que não houve aumento de emprego nesses setores. Tá? Então, e esse benefício fiscal, ele tinha validade até o final de 2023 e agora foi, então, renovado pelo Congresso Nacional. O governo, isso foi já agora, a final do ano, quando o orçamento de 2024 já havia sido aprovado. Lógico que o governo estava contando com esse recurso para 2024, mas o Congresso veio e prorrogou isso até 2027, essa, né, desoneração da folha. E aí o governo vetou. O governo vetou e o Congresso disse, não aceitou, derrubou o veto e agora está se discutindo para chegar a uma conclusão. O governo apresentou uma medida provisória com algumas propostas de colocar isso de uma forma, reduzir isso de forma gradativa. Então, ainda está em negociação, não está fechado. Mas eu vejo como problema um benefício fiscal, um incentivo fiscal que é dado assim, ad eternum, que a gente vê pelos estudos que a gente tem lido, que os benefícios fiscais no Brasil eles acabam se eternizando, não terminam nunca. E elas têm que ser um período, não pode ser eternamente, né? Então, senão perde a finalidade. E tem que sofrer essa reavaliação de está produzindo os efeitos desejados, sim ou não? Antes de uma reavaliação. Desculpa. Antes de que seja renovado, tem que fazer uma avaliação. E o Congresso aprovou isso sem nenhuma avaliação, né? Então, acho que está certo o governo de enfrentar essa questão. Então, é mais uma... Você falou que a Globo se beneficia, né? Sim. Então, acho que eu entendi porque que... Talvez foi em novembro, outubro ou novembro. Acho que foi novembro, né? Estava se discutindo isso. E eu lembro que a Globo fez um especial lá no Jornal Nacional ou no Fantástico. Acho que o Jornal Nacional, não sei. Muitos minutos e tentava ser imparcial. Aí, por um lado, mostrava porque não deveria onerar a folha, mas, por outro lado, mostrava porque não devia onerar nunca a folha, sabe? Ficava naquela. Eu falei, nossa, qual que é o interesse, né? Sim. Acho que em relação aos benefícios, né, como a Claire estava comentando, é preciso avaliar os benefícios. Quais as contrapartidas, né? Por exemplo, é uma questão que a gente sempre fala assim, essas renúncias são considerados gastos tributários, né? Exato. E por que os gastos orçamentários têm todo um rigor de controle, de transparência, de resultados, né? Que é exigido do Estado, vamos dizer assim, para o seu cumprimento, e por que os gastos tributários não têm todo esse rigor, né? E acho que é uma coisa todos nós questionarmos, né? Porque, afinal, o gasto tributário também é uma forma de gasto público, só que ela é aplicada, né, antes do ingresso, enquanto que os gastos orçamentários são após o ingresso. Na verdade, o orçamento inclui receita e despesa, né? Assim, Sim. É orçamentário, porque é mesmo, né? E tem a lei complementar de acho que 123, né, que diz que quando você dá um benefício fiscal, você tem que dizer a contrapartida. E pelo que o governo está argumentando, que não teria sido apresentado contrapartida para a perda dessa arrecadação tributária, né? Então, seria inconstitucional, ilegal, né? Sim. Há controvérsias. E as bets? As apostas lá. Quem são as bets? Quem são as bets? Você acha que o governo está querendo se Explica legalizar, primeiro, né? Explica o que é bets. Aquelas plataformas de aposta. Sei. Pelo que eu entendi, no começo gerou-se um mal-estar, né, da presença delas, mas aí agora está se querendo se regulamentar e tributar, vendo como uma fonte de receita. O que você acha da presença delas aqui e da atuação do governo com relação a elas? Bom, geralmente apostas, jogos, né, que seja online ou não, elas costumam ser um excelente mecanismo de lavagem de dinheiro, tá? Mas já que elas existem, estão aí como uma atividade, estão gerando renda para algumas pessoas e tem que ter transparência. Então, já que estão aí, né, se não querem proibir os jogos, se não querem proibir, então tem que regulamentar, deixar transparente para ver, para poder
seguir o fluxo financeiro para evitar que elas sejam usadas como lavagem de dinheiro. Então, eu sou favorável, sim, que se não consegue acabar, tem que tributar e tem que regulamentar. Então, vai ser, pelo que eu sei, 15% de imposto de renda sobre o prêmio que o apostador vai ganhar. E como é que chama a plataforma, vai pagar o imposto em torno de 12% de imposto de renda, né? Então, eu não sou favorável aos jogos, não entendo nada de jogos, mas já que estão aí, não conseguem acabar, então pelo menos que tenha uma transparência e regulamentação, né, adequada, e nada justifica que uma pessoa ganhe rendimentos que sejam de jogos de que não pague imposto. Não, né? Uma questão de justiça também, né? Aquele princípio francês, né, de que o tributo não tem cheiro, né? Não importa de onde vem o dinheiro, se gerou-se dinheiro, uma parte é para a sociedade, né? Sim. Exato. E esses alíquotas de 12, 15, como você vê assim? Olha, eu não sei de onde que tiraram esses números, né? Se foi uma coisa aleatória ou não, mas... É aquele... o ventou para lá é 12, né? E provavelmente essa é uma tributação exclusiva de quem está ganhando a aposta, né? E eu sou contra a tributação exclusiva na fonte. Eu acho que ela deve servir como uma antecipação do devido na declaração. Por quê? Porque você não tem progressividade sobre essa renda, quando você diz 15%. E aí você não está observando um princípio constitucional que é da progressividade no imposto de renda. Então, minha opinião é a seguinte: 15% como antecipação do ajuste na declaração anual do imposto de renda. Aí depois submete a declaração, desconta os 15% e aí vai na tabela do imposto de renda, que é a tabela progressiva, chegando atualmente a 27,5%. Então, eu defendo todos os rendimentos têm que ser tributados na tabela do imposto de renda, em observância ao princípio da progressividade, senão a gente nunca vai ter um sistema tributário progressivo justo, né? Perfeito. A nossa conversa aqui, como nós três já nos conhecemos, a gente sabe que tá cada um aqui na sua jornada de tentar fazer o Brasil ser um pouquinho menos desigual, e é por isso que a gente discute renda, patrimônio, as grandes fortunas e tudo. Isso importa pra gente, mas para muitas outras pessoas importam mais outras coisas, né? Como a simplificação tributária, né? E a gente viu que esse ano passou a reforma tributária, que ela simplificou bastante. Até o PIB tende a crescer e também tem coisas redistributivas ali. Mas se for pensar o Pareto da desigualdade, né, que estaria na renda, não foi tocado. De certa forma, foi bom, o país andou para frente, formou-se mais consensos sobre o consumo e andou. Mas também não podemos deixar de anotar que perdemos uma oportunidade também, que seria forte, de discutir renda, patrimônio, tudo ali. Ok, a sociedade, ia ser muito difícil fazer esse consenso, optou pela reforma tributária do consumo. E agora o Haddad quer falar sobre uma reforma, de certa forma, sobre a renda. Você acredita que vai conseguir fazer alguma coisa sobre a renda e patrimônio, ou a reforma tributária foi aquele famoso na volta a gente compra? Bom, o projeto da emenda constitucional 132 que foi aprovado, né, ele prevê lá que o governo deve encaminhar dentro do prazo de 90 dias a reforma do imposto de renda. Isso é uma promessa, mas o que a gente ouviu na imprensa falar é que o governo diz que provavelmente o imposto de renda vai ficar para 2025, o que eu acho lamentável, porque é urgente, na minha visão, que se tribute os lucros e dividendos, deixar mais um ano, né? Se você aprovar em 2025, só vai começar a vigorar a partir de 2026, e assim vai, porque o imposto de renda tem o princípio da anualidade, você tem que aprovar num ano para entrar em vigor no ano seguinte. Então, eu não queria que ficasse para 2025, gostaria que ficasse já fosse aprovado este ano, em 2024, que o governo encaminhasse. Em relação a isso, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: qual é o foco principal, no meu ponto de vista, do pacote que o governo tem que encaminhar para o Congresso? É
acabar com a isenção dos lucros e dividendos distribuídos e tributar os rendimentos de acordo com a tabela progressiva. Sempre defendendo, ele deve cobrar na fonte, mas sempre como antecipação do devido na declaração, para evitar que esses rendimentos sejam tributados a uma alíquota inferior ao trabalho ou aos demais rendimentos e para que não fuja da progressividade prevista, como eu já havia falado antes, né? Então, o ponto central para mim dessa reforma é acabar com extingir a isenção dos lucros e dividendos, né? O que me preocupa nesse projeto é que o que eu ouço falar é que, para isso, o governo precisa reduzir a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, que no Brasil teria um dos mais altos, né? E qual é a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica? Se a gente somar o imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda, que é uma alíquota de 25%, com os 9% em média, ou chega até um pouco mais para instituições financeiras, de contribuição social sobre o lucro. Então, somando os 25% de imposto de renda da pessoa jurídica, mais os 9%, vamos ficar nas empresas em geral, dá 34% sobre o lucro tributável. E eles dizem que isso é uma alíquota muito alta. E aí que eu quero chamar a atenção para uma questão que é fundamental em tributação. Na tributação, o diabo mora nos detalhes. Tá? E aí, por quê? Porque não importa a alíquota nominal, marginal, importa a alíquota efetiva. Se a gente comparar, a gente teria que saber no Brasil quanto que é a alíquota efetiva. Saiu um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que a alíquota efetiva no Brasil é menos de 20%. Nos países europeus, a alíquota nominal é em torno de 25%, a média, mas a efetiva é 24%, 23%, 22%. E a nossa, apesar de ser 34%, a alíquota efetiva é menor que 20%, está em torno de 18%, a média. E em alguns setores ela é mais baixa ainda. Por exemplo, lembremos que os benefícios fiscais da Zona Franca, as mineradoras que têm a matriz lá, e temos muitos benefícios. JCP, juros sobre capital próprio, que reduz o lucro tributável. Então, assim, a gente tem que prestar atenção e ficar atento para isso, porque eu sei que é isso que os super ricos querem. Estão vendo que não vai ter jeito, que o único país que não tributa os lucros e dividendos é o Brasil e a Estônia. Então, eles já estão querendo, vou ceder aqui, mas eu vou ganhar do outro lado, para pagar menos imposto de renda. E o Brasil, se não aumentar a arrecadação de imposto de renda, não vai conseguir nunca reduzir o imposto sobre consumo, que esse é o nosso objetivo, para ter um sistema tributário justo. A gente precisa reduzir os tributos sobre o consumo, e para poder aumentar, compensar isso com o imposto de renda. Né? A gente também tem o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi tributado no Brasil, e as fortunas estão crescendo, os ricos estão ficando cada vez mais ricos, como a gente já comentou. Então, é preciso tributar o fluxo, que é imposto de renda, mas é preciso também tributar as riquezas acumuladas, né? Como heranças, doações e também grandes fortunas. Eu entendo, você falou sobre ficar só para 2025 e mais um ano, né, perdido. Eu tô torcendo para ser em 25, pelo menos, né, porque no imposto de renda é assim, né, você muda esse ano para ele valer no ano seguinte. Exato. Então, se a gente fizer a reforma em 2025, passa a valer com relação ao que você fez de renda em 2026. Mas que você só vai pagar o imposto lá, o ajuste na declaração em 2027. Portanto, depois da eleição. Se a lei foi aprovada em 25, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Então, a renda que você auferir em 26, você já vai tributar com novas bases. A declaração só vai ser 27, mas a base 26. Para muitos dos trabalhadores, você já tem uma melhoria em 2026. Certo. Se
se reduzir para os trabalhadores. Porque eles não estão falando disso. Ah, será? Não, a ideia é, como o governo Vai precisar de lastro como o político Lula pra falou isso. assim, vamos colocar o rico no imposto de renda Isso. e o pobre no orçamento. Se a gente não fizer essa reforma, a gente não vai conseguir fazer isso. Né? Então, assim, precisamos fazer essa correção do tributar os lucros e dividendos distribuídos, eu sempre falo, é importante essa palavra, distribuídos, né? Para poder também fazer uma correção de tabela, que tem uma tabela de imposto de renda, aquela que vocês conhecem bem, tem uma defasagem de 149%. Tá? E além de poucas alíquotas, a gente precisava criar alíquotas mais elevadas, como quase todos os países têm. A nossa maior alíquota é 27,5%. A gente precisava ter uma de 30%, 35%, até 40%, como os países mais ricos da OCDE, principalmente, eles têm alíquotas mais elevadas, né? Inclusive Estados Unidos também. Então, a gente precisa criar alíquotas maiores, corrigir a tabela e sobe para atingir, melhorar a vida também dos trabalhadores. É isso que eu imagino. Mas os ricos, eles pagam, os mais ricos, eles vão pagando muito imposto de renda ao longo do ano ou é mais na declaração no final, no ajuste? Muito pouco, porque 70% do rendimento deles é isenta, porque é proveniente de lucros e dividendos distribuídos. Então, eu pago muito pouco. Por exemplo, tem a média dos super ricos, a alíquota efetiva deles é em torno de 1,76%. Meu Deus. Por quê? Porque a tabela progressiva, ela é progressiva até um patamar aí de 320 mil, mais ou menos. Depois a alíquota cai. Por quê? Porque a renda deles não é tributada. A renda deles é tributada apenas que ela é proveniente do trabalho, honorários, alguma coisa assim. Mas o que vem de lucros e dividendos e quase tudo é pejotização, por exemplo. Tudo isso não entra nos lucros e dividendos distribuídos que não pagam. É um absurdo isso. Isso para mim é uma coisa assim chocante. E isso vai piorar ainda mais a desigualdade no Brasil. Quando aumenta a concentração de renda, aí você tem que ver quais são as consequências de um país tão desigual. A gente está vendo, quanto mais concentrada a renda, maior a concentração de poder político, poder para intervir no parlamento, fornecer ajuda aos parlamentares, né? E eles votam para eles votar a favor de leis tributárias favoráveis aos sub-ricos. Por isso que está tão difícil conseguir aprovar alguma coisa no Congresso que vai no sentido de tributar eles. Um outro problema que se você aumenta a concentração de renda, você não tem como reduzir, investir no social, né? Você não tem renda, não tem recursos para investir no social. Então, na verdade, na minha visão, a nossa Constituição, que é uma Constituição muito boa, ela está sendo desmontada totalmente. Né? A gente não está aplicando a progressividade como está lá. A gente não está tributando as pessoas de acordo com a sua capacidade contributiva. Tá? E eles têm isso vai aumentando o poder dos super ricos e o poder político deles. Quem tem poder econômico tem poder político. Isso traz uma série de consequências para a democracia. Isso não é democracia, porque você está criando uma oligarquia. Porque eles têm um poder tão grande que fazem as leis no país. E a gente pensa que é o povo que faz. O Stiglitz, aquele ganhador do Prêmio Nobel de Economia, depois de já ter ganhado o Nobel, ele escreveu aquele livro, $1, One Vote, que em português é $1, um voto, né? E ele faz uma análise entre os financiamentos de campanha e o comportamento dos mandatários e conclui que, no final das contas, a representação não é sobre CPFs, é sobre o dinheiro. Então, aí ele alerta a preocupação da sociedade que a gente está construindo. Exatamente, isso e acontece no mundo inteiro, né? E só para lembrar mais uma questão, a interferência agora também, eles querem desmontar a Constituição, né, que nós conquistamos em 88, em tudo, inclusive no serviço público.
serviço público é o que eles querem fazer agora. Aquela reforma do Guedes lá, de reforma administrativa, que o presidente do Senado quer, de qualquer forma, aprovar. Isso também é um desmonte do serviço público, é reduzir, né? Isso, para mim, é fundamental, o concurso público no serviço público, né? Em todos os níveis. Eles querem manter alguns só. Porque a minha experiência internacional de consultora tributária em países da África mostra que os países que não tem concurso público, gente. A administração tributária e a administração pública não é um caos, não avança, porque é tudo indicação política. As pessoas não vão por capacidade, por trabalhar, vão apenas para ganhar um salário e tudo indicação política sem as pessoas preparadas por os cargos. Olha, é uma experiência muito interessante ver que como o Brasil faz diferença, né, no serviço público, que nós temos qualidade em todas as áreas, saúde, educação, administração tributária, em todas as áreas, o concurso público tem que permanecer. E aí a gente sabe que está por trás disso. Tá? Eles querem privatizar o máximo os serviços públicos, que é uma captação do mercado, que eles querem isso para eles. Né? Então a gente tem muitas lutas pela frente. Perfeito. É o poder, concentração de poder, né? A quem importa menos Estado, né? É só quem consegue pagar de modo privado, educação, aí vai contra saúde. A ideia do colocar o pobre no orçamento, né? Acho que... Como é que vai colocar o pobre no orçamento desse jeito, se não tem recursos, né? Exatamente. Vamos colocar o pobre no orçamento. Então deixa eu tirar o orçamento que está resolvido. Bem isso. Claire, assim, aproveitando, já que tocou um pouco na questão da reforma tributária o que se obteve até agora em relação à parte do consumo, né? Ela prevê a criação do IBS e do CBS, um IVA dual, né? Mas ela prevê regimes específicos, né? Você que foi especialista na parte das instituições financeiras, a reforma prevê um regime específico para serviços financeiros. Como você vê essa distinção de tratamento? Com preocupação. Por quê? Como eu falei antes, eu não sou contra que tenham regimes específicos, que realmente tem setores que precisam. Nesse caso, a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque depende ainda de regulamentação, fixação das alíquotas, da base de cálculo, tudo. Mas, como eu falei, por que me preocupa? Me preocupa essa regulamentação que vai ter. A gente tem que ficar muito atento e prestar muita atenção como é que vai ser essa regulamentação, não só na alíquota, mas também na base de cálculo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma experiência que o IBS é o imposto juntando o ICMS e o imposto municipal, o ISS, mais o CBS, que são as contribuições, que é a questão dos bancos, né, que vai ter um regime específico praticamente para isso, que era o PIS e COFINS juntos, né, virou CBS. Então, como eu era delegada da Delegacia de Instituições Financeiras aqui de São Paulo, onde cuidava dos bancos, o PIS e COFINS foi um litígio de 15 anos. Por quê? Quando eu estava lá, os bancos não queriam pagar o PIS e a COFINS sobre a base de cálculo ampla, que era a receita deles, né? O faturamento, porque eles alegavam que não tinha faturamento. Eles queriam pagar apenas sobre uma pequena parcela, menos de 10% do faturamento deles, da receita deles, apenas 10% sobre pequenos serviços de talão de cheque, coisas pequenas, que é o menor, né? A grande fonte deles são receitas do spread, de financiamento. E a gente não discute, eles não estavam discutindo a alíquota. O que eles estavam discutindo é a base de cálculo. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção se esse tema não vai voltar. A Receita Federal levou 15 anos para ganhar essa causa. Tá? E aí, a decisão foi no ano passado, a decisão final do Supremo Tribunal Federal,
que decidiu finalmente essa questão, porque judicializou durante 15 anos, ganhou, o fisco ganhou, foi mais de 110 bilhões, e aí depois ainda eles puderam parcelar em N suaves prestações e com redução de multas, e né, sempre tem as leis que favorecem. Essas questões todas são complicadas porque é um setor econômico super poderoso, o setor financeiro. Então a gente tem que estar atento na regulamentação. Então eu tenho preocupação com isso. Como eu disse, o diabo mora nos detalhes. Então, é um grande detalhe. Né? Pois é. Talvez, no final das contas, talvez não exista detalhe, né? Assim, um detalhe de 110 bilhões. Não. É porque assim, se tudo for feito de detalhes, no final, é que nem aquela coisa, né? Não existem efeitos colaterais. Existem efeitos. Isso é feito, você que não mapeou, né? Então, Mas já que você trouxe o CBS, um outro imposto aqui na conversa, vamos falar do seletivo também, que essa reforma traz. Ele inclui também extração até exportação. Tem a discussão, né, de tributar, inclusive exportação, que é uma coisa que tem dois lados. Vamos lá. As vozes que as vozes falam? Uma voz diz impensável tributar exportação, porque qualquer manual de economia vai dizer que se for para você vender alguma coisa sua, para trazer divisa, isso é bom. Tem outra gente que diz que nós somos o país que vendemos laranja para comprar suco de laranja. Todo mundo vem aqui, arranca tudo que tem dessa terra e depois não vai ter mais nada aqui, porque não deixa a gente se industrializar e a gente só vem. E se a gente for extrair tudo aqui sem trazer um orçamento para o fundo público, o que vai ser do futuro do país? São as duas vozes. Qual que é a voz da Clair? Bom, o imposto seletivo ele foi criado em parte para substituir o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Só que o imposto do IPI ele tinha um princípio que era da essencialidade, o que me parece que foi subtraído de uma certa forma nesse imposto seletivo. Por quê? Porque a emenda que foi aprovada, ela diz que o imposto seletivo vai incidir sobre produtos, comercialização, extração que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Aí eu pergunto, e as bolsas Louis Vuitton super chiques são essenciais? Elas vão ser tributadas pelo imposto seletivo? Não vão ser mais. Hoje a alíquota IPI é bem mais elevada para produtos supérfluos, ou seja, não essenciais. Então, isso eu vejo que a justiça perdeu nesse ponto, né? Uhum. Então, agora, na questão da exportação, eu sou da linha, eu acho que tem que tributar, sim, a exportação de produtos que não são industrializados, principalmente nossas minérios de ferro, petróleo, as commodities. Por quê? Porque isso, não tributá-las é um desincentivo, é desestimular a industrialização. E o Brasil se desindustrializou, não sou eu que digo, são os grandes economistas que estudam isso, e todos os países, para se industrializar... Os economistas dos nossos olhos, né? Todos os países que são hoje os países desenvolvidos, para eles se industrializar e desenvolver, eles tributaram sim as exportações de um certo tempo. Agora, eles vêm ditar as regras para os outros. Olha, qualquer manual diz que isso não é correto tributar as exportações. Qualquer manual, quem fez o manual? Com certeza foram os neoliberais, dos países super ricos que querem explorar as riquezas dos outros países, como a gente vê aí, não é só no nosso país, também na África, né? Aí eles ditam as regras, o que você pode e não pode fazer. Cadê a autonomia e soberania do país? Uhum. O direito de se industrializar. Então, assim, eu vejo com problemas isso. Então, eles já garantiram, né? Os poderes econômicos, eu tenho quase certeza que foi um lobby forte aí das think tanks, né? No Congresso Nacional, que eles já garantiram ali, olha, o imposto seletivo pode ser criado,
Mas não pode, tem uma veda expressamente sobre exportações, não pode, né? Nem telecomunicações, nem energia elétrica. Por quê? Né? Então, posso concordar ou não, mas isso, para mim, é um sinal claro dos lobbies que atuaram ali. Agora, eu acho que tinha que ter uma abertura para taxação das exportações, principalmente commodities. E as nossas exportações, a gente sabe que a gente exporta com um valor muito abaixo, tá, do que o mercado internacional. Por quê? Por causa das triangulações que depois eu vou abordar na outra questão aí, tá? Quiser seguir agora, já tem no assunto. Eu acho que agora que a gente está tangenciando as questões internacionais, né? Aí, acho que já aproveitar, Claire, quais os desafios nesse campo, principalmente nas questões tributárias, né? Qual é o grande problema, primeiro, né? Eu sempre digo assim, para a gente falar de tributação, a gente tem que primeiro sempre identificar quais são os problemas. Tá, o que está bom, o que não está. Então, o que não está bom? Na questão de tributação internacional, o Brasil é um grande exportador de commodities, tanto soja, milho e minério de ferro, né, que são as nossas principais pautas. E para onde a gente exporta isso? Você sabe me dizer? Quais são os países que compram isso? China compraria muito, né? China, Ásia, países árabes, né? Pois é, a mercadoria vai para lá. Mas quem vende para eles não é o Brasil. São os paraísos fiscais que vendem para eles. Ilhas Turcas é o maior exportador de soja, por exemplo, comprado do Brasil. Então, só para explicar como é que funciona isso. As empresas brasileiras, elas quando exportam, elas criam uma subsidiária em paraísos fiscais, como Ilhas Turcas, Suíça, né, por aí vai, são 63 paraísos fiscais, de acordo com a lista brasileira. Criam subsidiárias, aí vendem para essa subsidiária o produto no papel, né, no fluxo financeiro. Mas o fluxo de mercadoria vai para quem está comprando. E essa subsidiária que está no paraíso fiscal, ela refatura com preço real, preço de mercado, para o cliente final. Então, isso para mim é fraude, na minha visão. Eles entendem que não é fraude, que não está proibido, pode fazer, então não é fraude. Só que assim, isso não é um problema apenas tributário. Por quê? Porque a exportação é subfaturada, a mercadoria, vamos supor, vale 100, a empresa brasileira está vendendo para a sua própria irmão, filho ou pai, né, subsidiária, que está em paraíso fiscal, por 40. E essa subsidiária vai depois revender no papel, no fluxo financeiro, para a China, que está comprando a mercadoria, por 100. Essa diferença de 40 para 100 fica onde? Como se o lucro ficasse no paraíso. Né? Exatamente. O lucro fica no paraíso fiscal. Isso é lucro, não é imposto. Vai ter imposto, a gente perde o imposto sobre esse 60. Mas perde também muito mais, que talvez as autoridades do país ainda não tenham se dado conta, perde também renda. Isso impacta no balanço de pagamentos, que a gente tem menos, no PIB, produto brasileiro. Então, a gente perde não só na área tributária, mas também a questão de... Porque o fluxo financeiro fica Brasil e países fiscais, e o fluxo. Então, são duas coisas distintas. A margem todinha fica no Você paraíso sabe fiscal. quantos por cento vai para paraíso fiscal das nossas exportações? Chutar uns 80? 95%. 95% das nossas exportações são para paraísos fiscais. 5% da nossa exportação é contada a verdade, né? Nossa. Então, assim, é um escândalo. Tem vários estudos que comprovam isso, inclusive essas organizações internacionais também demonstram isso. Então, a gente tem que brigar para isso, para mudar isso. Isso é uma briga internacional, isso não é fácil de enfrentar isso, tá? Então, a gente tem o que com isso, como as empresas estão funcionando hoje, né? Só para falar das exportações.
as empresas também, quando eles importam, elas também, elas fazem o contrário. Elas aumentam o preço, compram com um valor alto, para que entre aqui com um custo elevado e reduzir o lucro. Então, nas importações. E quando elas querem reduzir o lucro aqui, elas compram um serviço da sua subsidiária, um serviço administrativo, de tecnologia, um serviço de marketing internacional. Aí você vai investigar e valores absurdos. Tá? E essa empresa está em paraíso fiscal. Então, isso é uma despesa que reduz o lucro, reduz o imposto. Então, são planejamentos tributários abusivos e muitas vezes fraudados. Né? Não digo que todos são, mas muitas vezes são, e grande parte. E há uma dificuldade muito grande do fisco conseguir comprovar isso, pegar as máquinas, as administrações tributárias estão muito fragilizadas, tem pouquíssima gente. Nos últimos 10 anos não tem sido feito concurso, foi feito um ano passado, que ainda vão assumir agora. Então, assim, a máquina administrativa não tem condições de enfrentar isso, tá muito poucos recursos e poucas pessoas. Então, a gente tem um problema sério. Como enfrentar isso, né? Essa é uma grande questão. Como resolver isso? A proliferação dos paraísos fiscais aumentou muito nos últimos anos, principalmente depois da abertura da globalização da economia. Então, aumentou muito os paraísos fiscais. Então, isso foi todo um planejamento das grandes transnacionais, né? De pagar menos impostos e tal. E a gente entende que precisa ser feito alguma coisa a nível internacional. Lógico que o país também pode tomar algumas medidas. Por exemplo, eu vou taxar mais todas as operações que são feitas com paraísos fiscais, eu vou ter um... Né? Já faz, alguma coisa já faz, mas é insuficiente. Mas a gente precisa pensar em controles internacionais, em acordos multilaterais, né? Para que... perseguir isso e conseguir fechar essas brechas legais. É muito difícil. Mas o Brasil tem uma oportunidade neste momento. O Brasil assumiu a presidência, por exemplo, do G20 em novembro passado e vai ficar esse ano de 2024 na presidência do G20. Eu acho que tem uma oportunidade de tomar a frente disso, embora o G20 ele não tenha um comitê, uma comissão de tributação que deveria ter especificamente, ou poderia ter, porque decidiram delegar isso para a OCDE. O que é a OCDE? É um clube de países ricos que vão sempre fazer as regras que favoreçam a eles, os europeus, os Estados Unidos, né? Então, assim, não é bom para o Brasil isso. Não tem uma voz ativa e uma influência forte na OCDE. Não tem. Eles predominam e mas que é um contrato de adesão praticamente, né? Eu acho que eu sou contra o Brasil aderir ao OCDE porque as condições não são favoráveis, não são boas para o Brasil. Bom, então o que o Brasil pode fazer no G20? Como ele tem a presidência, ele pode propor, encaminhar, iniciar o debate sobre isso, né? Levar e também levar a propor no sentido de levar para a ONU, Organização das Nações Unidas, que lá o debate é mais democrático, todos os países têm são mais ouvidos, têm uma influência maior do que na OCDE. A OCDE dita as regras e está totalmente contaminada ou capturada pelo poder econômico dos super ricos e também a burocracia tomou conta, né? Então, a política ficou em segundo plano. Então, tem essa possibilidade do Brasil de poder pautar o tema lá e começar a discussão. E fazer, talvez, um sistema de troca de informações comerciais, como a gente tem com o Mercosul. Né? Tem um sistema de troca de informações sobre o comércio que é instantâneo, você tem as informações na hora. Para quanto mercadoria que saiu daqui e entrou na Argentina, você tem um sistema. Por que não pode ter isso em outros países? Né? É possível? Tem que ter vontade política. Deixa eu voltar aqui na OCDE. Você acha que não vale a pena o Brasil entrar na OCDE porque simplesmente vai ser meio inócuo, estéril, não vai ter muito o que fazer? Ou porque você acha que o Brasil entrar na OCDE vai mudar mais o Brasil do que a OCDE? Com certeza a última.
Eu não sou favorável ao Brasil entrar na OCDE, porque a gente é um contrato de adesão. Você é obrigado a assumir aquelas regras deles, eles que impõem. E isso, não vejo que isso seja bom para o Brasil. Tá o exemplo aí da questão do projeto BEPS, né? Não que o projeto BEPS tenha sido ruim totalmente. O que é o projeto BEPS? Isso que é, conte para nós. Em 2012, o G20 chegou para a OCDE e disse assim, olha, todos nós países do G20 estamos com um problema de evasão fiscal, fuga da base tributária, esvaziou a base tributária por causa dos paraísos fiscais e concorrência, guerra tributária internacional. O que vocês pensam sobre esse assunto? Quais são as propostas da OCDE sobre isso? Eles criaram uma comissão, OCDE, o Clube dos Países Ricos, e elaboraram um projeto que eles chamam Projeto BEPS, erosão da base tributária, transferência de lucro para outros países com tributação mais baixa, né, ou zero. Então, eles fizeram esse projeto, concluído em 2015, e apresentaram 15 ações. E fizeram um acordo multilateral para troca automática de informações. Tudo isso foram pontos positivos, mas insuficientes, muito insuficientes. E agora está num ponto assim, de que eles dividiram depois. Cento e poucos países assinaram esse acordo multilateral de troca de informações e ações, mas agora a gente vai ter que partir para outros pontos, né? Passos seguintes, passo 1 e 2, pilar 1 e 2, que eles chamam, né? E no pilar 1 seria como é que a gente vai tributar esse comércio internacional, né? E aí tem uma questão nova que é digitalização da economia. Como é que você vai tributar coisas que, né, no comércio internacional, quando você praticamente não existe mais um estabelecimento permanente? Por quê? O que é um estabelecimento permanente, né? De acordo com as convenções internacionais que estão em vigor há cerca de 100 anos, todas dominadas pelos países europeus e formulados por eles, esses acordos dizem o seguinte: tem alguns princípios de tributação. Como é que a gente vai dividir nosso comércio? Quem é que vai tributar a renda, por exemplo, né? Se a matriz é na Bélgica e a empresa funciona aqui também, né? Quem é que vai tributar o quê? De acordo com esses princípios, assim, olha, a renda, por exemplo, se a empresa belga tem um estabelecimento permanente aqui no Brasil, essa renda pode ser tributada aqui no Brasil. Mas se não tem um estabelecimento permanente, daí é tributada lá na Bélgica, onde é a matriz. E o que acontecer com a globalização e a economia digital? Não tem mais estabelecimento permanente, então eles acabam tributando tudo. O Brasil não pode tributar. Então, por isso que tem que rever tudo isso, né? Tem que estar em discussão, uma nova convenção, mudar os modelos e tal. E por que não adotar o modelo da ONU, que é muito melhor para os países em desenvolvimento, né? E tem o pilar 2, que é assim, tá bom, então nós vamos estabelecer uma alíquota mínima de imposto de renda sobre o lucro das empresas. E o Biden entrou nisso, discutiu e tal, e finalmente eles chegaram a um acordo que a alíquota mínima é 15% sobre o lucro, né? E a Europa, os países da OCDE, a União Europeia, a partir de 2024 já vai estar cobrando isso. As empresas têm que pagar pelo menos 15% de imposto de renda sobre os seus lucros. Aí, bom, se são grupos econômicos, se o lucro é oferido em tal país, como é que vai ser? Né? Eles dizem, olha, a gente não quer saber, se vocês tributarem, a gente desconta. Mas se vocês não tributarem, o imposto de renda é nosso. Então, assim, por isso que é importante. Eu vou dizer, mas qual é a alíquota? 15% sobre o quê? A alíquota efetiva. A alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? Você pega o total do imposto devido, tá? Em relação ao faturamento. Então, assim, para eles, pode ser bom, mas tem que ver os detalhes dessas negociações. Normalmente, os países que não têm uma estrutura grande perdem. E quais são os países africanos, nós, né? Os países pobres e em desenvolvimento. Eu acho que tudo isso devia ir para a ONU. Nada da OCDE
ditar as regras, porque eles defendem só os interesses deles. Os países africanos, por exemplo, reclamam muito que eles não têm o poder de influência, de participar, são muito pouco ouvidos na OCDE, e a OCDE quer ditar as regras internacionais de tributação. Por quê? Se tem um organismo maior que a ONU. Então, agora, recentemente, a ONU aprovou uma resolução que ela vai coordenar isso, não sei o quê. Mas os países da OCDE todos votaram contra. Foram 125 países que votaram a favor, que seja a ONU a coordenar a tributação internacional, a definir as regras e tal, como é que deve ser e vai ser, e 48 países que são da OCDE, alguns mais outros, que votaram contra a resolução da ONU. Então, vamos ver o que vai dar. Isso é um processo longo, a gente sabe que isso é cada um defende seus interesses, né? Mas eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, eu não sou favorável, porque a experiência tem mostrado que não favorece os países em desenvolvimento. E não sou eu que digo isso. Se você pegar os grandes tributaristas internacionais de instituições fora do país, tal, muitos deles também defendem isso. Inclusive a pessoa que você mencionou, que é o Stiglitz, né? O Sol Picciotto, que é um outro grande professor da Inglaterra, também defende que não seja a OCDE a ditar as regras ou coordenar essa questão. Então, eu vejo com preocupação essa dominação da OCDE, dos países ricos, sobre os países, porque é interesse. Sim. É interesse. Olha, a gente está chegando aqui no horário final. Mais um tema ou fica com gostinho de saudade? Podemos deixar mais um para um gosto de saudade. Então tá bom. Clay, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Então, se você quiser fazer suas considerações finais ali para a câmera, dar um abraço para quem está em casa e dizer onde pode acompanhar você e a entidade que você atua, né, na internet, tudo que for. Tá bom. Bom, meu nome é Claire Hickman, eu sou do Instituto Justiça Fiscal. Quem quiser acompanhar os estudos do Instituto Justiça Fiscal pode entrar no site, né? Chama Instituto Justiça Fiscal. A gente tem atuado muito nessa questão tributária, tanto na reforma tributária que foi aprovada, e quanto a gente agora está acompanhando e vai participar ativamente da posição do Brasil no G20 e também ano que vem nos BRICS, né? O Brasil vai ocupar em 2025, vai ocupar a presidência dos BRICS, que é mais uma oportunidade para ver se os países pobres e em desenvolvimento consigam se impor um pouco e tributar esses lucros todos que fogem do país, né? Essa evasão. E lamentar que, infelizmente, no mundo todo, o sistema capitalista está cada vez capturando mais a elite e os burocratas, e a gente tem que prestar atenção para isso, né? Em nosso Congresso, acompanhar o que está acontecendo. Desejo para vocês um excelente trabalho de acompanhamento também dos projetos que vão tramitar no Congresso. Acho que a gente tem que se unir, a sociedade tem que estar junta. Costuma dizer assim, o povo, mas esse assunto é muito complexo, né? Isso não é para mim. Mas é aí que está a questão. Os ricos usam a técnica para dominar, para explorar os países. E a sociedade tem que se inteirar desse assunto, tem que participar do tema tributário, porque é aí que a gente é enganado. Então, eu realmente peço a todo mundo que está ouvindo a gente para começar a prestar atenção e participar dos movimentos sociais, para se inteirar dessa questão tributária, porque se a gente não fizer uma tributação justa e cobrar imposto dos super ricos, a gente não vai conseguir colocar o pobre no orçamento e o rico, né, no imposto de renda, como quer o governo Lula. Perfeito. Obrigada para vocês, e foi um prazer para mim aqui. Muito obrigado. Então, despedida. Obrigado por você que ficou até aqui com a gente. Até a próxima e um abraço.